Olá pessoal, boa noite. Começando aqui esse bate-papo com vocês. Algum tempo já que eu não faço uma manifestação ao vivo, né? Mas o tema que nós vamos tratar hoje é liberdade. Primeiro eu quero agradecer às mais de 530 mil pessoas que interagem comigo aqui no Instagram. É sempre uma alegria. Muito obrigado mesmo pela parceria de vocês. E nós vamos tratar hoje, como eu anunciei, mais particularmente do caso do Felipe Martins, mas o contexto geral é a liberdade, ou melhor, o cerceamento, a ausência de liberdade que nós estamos vivendo em nosso país, e infelizmente imposta pelo nosso Tribunal Maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Os senhores ministros ficam tristes quando ouvem isso, mas é uma realidade, né? A Constituição tem sido descumprida reiteradamente, né? Podíamos citar aqui vários casos, né? Incompetência do juízo, pessoas sem foro, prerrogativa de foro sendo julgados, denúncia recebida sem individualização de conduta. Olha, gente, eu fiquei 30 anos na Justiça. Quando o promotor, o Ministério Público, apresenta uma denúncia que não diz qual é a conduta que a pessoa praticou, e o crime, pode até dizer o crime, mas qual foi a conduta da pessoa, a decisão é rejeitar a denúncia. O destino é rejeitar, em outras palavras, é lixo, né? Mas o Supremo não. Adotou, com relação aos casos do 8 de janeiro, essa posição inaceitável de aceitar uma denúncia sem que a conduta seja individualizada e, mais do que isso, condenando pessoas sem a individualização da pena, não é? Então, isso tudo é muito triste. Nesse contexto se insere, então, o Felipe Martins, que é um caso de todos conhecidos, né? O Felipe Martins teve uma prisão decretada com base numa falsidade, com base numa mentira. Qual foi a mentira? Que ele teria ido para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 com o presidente Bolsonaro, fato que absolutamente não é verdadeiro. E para justificar essa fantasiosa ida para os Estados Unidos, foram inseridos dados de um passaporte cancelado do Felipe Martins lá no sistema de imigração americano. Isso é de uma gravidade absoluta. E nós estamos mostramos finalmente, a defesa conseguiu provar que o Felipe Martins não saiu do Brasil. Não vou repetir aqui as várias provas que apresentamos, mas houve uma diligência do ministro Alexandre de Moraes através da embaixada para perguntar se Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos. A resposta, olha, o meio não é próprio. Agora vocês acham que o Supremo Tribunal Federal faz um pedido de diligência sem saber o que está acontecendo, sem ser o meio próprio? Depois dos vários documentos que foram juntados, houve um novo pedido, agora sim, através do Ministério da Justiça, e até hoje não se obteve resposta, pelo menos não está no processo. Nós não fomos intimados dessa possível resposta, né? Se está no processo, nós não vimos, não é? E com todas essas situações, o Felipe Martins teve o seu passaporte cancelado, né, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, e nós estamos tentando mostrar que naquela tramitação lá nos Estados Unidos houve coisa errada. Não podemos ainda afirmar que houve fraude, porque o pedido não foi feito individualizado. Houve denúncia, alguns deputados foram aos Estados Unidos, né? Posso citar o deputado Gustavo Gaia, o deputado Marcel Van Haerten, que estava à frente, né? E, aliás, por falar do deputado Marcel Van Haerten, por ele fazer essa denúncia, da tribuna da Câmara dos Deputados, foi aberto um inquérito contra ele. Imagina, um deputado que tem imunidade material do artigo 53 da Constituição, sendo investigado, né? Investigado por mostrar uma possível fraude, vamos colocar assim, não podemos afirmar ainda, né?
está investigado. Mas com relação a isso, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, já pediu uma investigação, inclusive citando o delegado que conduz essa investigação, que é o doutor Fábio Scholl, e a investigação em relação ao deputado Marcel Van Haert. Então, como eu falei para vocês, essas diligências feitas pelo ministro Alexandre de Moraes não tiveram resultado, mas a defesa provou de forma cabal que Felipe Martins não saiu do país. Depois que a defesa provou que Felipe Martins não saiu do país, 6 meses após da prisão, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liberdade provisória, que na verdade é uma prisão, não é liberdade provisória. Porque as condições impostas, olha, não se ausentar da comarca, ele está em Ponta Grossa, no Paraná, portanto ele não pode ir a Curitiba, ele não pode ir na cidade vizinha, não pode, sem autorização do senhor ministro Alexandre de Moraes. Como eu já disse, cancelou o passaporte, proibiu de se comunicar com os demais investigados. Veja, ele não é acusado, ele é investigado, não é? Daquele assunto lá que falo de famosa minuta do golpe. Usa o tornozeleira eletrônica, toda segunda-feira tem que ir ao fórum. Eu acompanhei o Felipe Martins na segunda-feira passada, né? É deprimente, né? Você chega lá naquela entrada do fórum, o segurança, todo mundo já conhece, oi, como vai? É como se fosse um infrator, um marginal chegando ali. As pessoas sabem que ele não é? Mas é uma humilhação toda segunda-feira e naquele fórum. Mais do que isso, a tornozeleira eletrônica, ela dispara à noite. Ele tem lá, está morando de favor na casa da sogra, né? Ainda bem que tem uma sogra abençoada e o sogro abençoado, né? Que acolheram, né? Ele sai do escritório, vai para o aposento, o dormitório, e aí já dá uma variação. Aí o que acontece? A fiscalização liga de madrugada para saber se é ele mesmo. Então isso é quase, gente, um processo de tortura. Eu até prometi na segunda-feira passada que no dia seguinte iria fazer uma live explicando. Eu fiquei tão revoltado com tudo aquilo, de coração. Fiquei tão revoltado que eu digo, olha, é melhor eu não fazer live nenhuma, porque eu posso extrapolar. Quando a gente está assim, com sentimento, meu sentimento é de revolta. Vou falar para vocês de todo o coração, meu sentimento não só em relação ao Felipe Martins, mas em relação a todos do 8 de janeiro, com relação a Bolsonaro, tudo que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo contra o país, o meu sentimento como cidadão brasileiro é de revolta. E como juiz, que fui por mais de 30 anos, o meu sentimento é de vergonha. Eu tenho vergonha de tudo isso, né? Eu apareci e coloquei o Felipe Martins ao meu lado, né? Mas eu falei, olha, você não move o músculo, ele ficou ali estático, né? Porque aqui tem aqui proibição de utilização de rede social sob pena de multa de 20 mil reais por postagem. Por que eu quero chegar nesse campo da rede social? Vocês sabem que o Felipe Martins ele é um jovem brilhante, uma mente brilhante. Ele foi assessor internacional do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, por 4 anos, e travou grandes relacionamentos no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Pois bem, o Felipe Martins teria uma oportunidade de trabalho na campanha do ex-presidente e candidato Trump. Estava com as tratativas para um trabalho na campanha deste ano. Tudo foi por água abaixo. Mas ele poderia ter trabalhado se ele pudesse usar as redes sociais. Seria uma forma de trabalho, mas vem aqui a proibição feita pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E vejam, gente, o contexto. Ele foi preso por um fato inexistente, que o juiz deveria dizer, olha, eu prendi por um fato que não é verdadeiro, me equivoquei, concede sua liberdade. Seria razoável ter sido imposto ao Felipe Martins as mesmas restrições que foram colocadas para o presidente Bolsonaro e os generais, que foram o cancelamento, a suspensão do passaporte, né? Não ter comunicação entre eles, né?
não ter a comunicação, mas não houve proibição de rede social. Vocês sabem, o presidente Bolsonaro, isso é notório, ele se desloca por todos os lugares do Brasil, como o, entre aspas, o principal investigado. E um funcionário, um assessor, que não tinha cargo de ministro, estado de ministro, não pode deslocar. Então isso, gente, é um abuso de poder muito grande. E contra essa decisão, nós ingressamos com recurso no dia 12 de agosto, nós já estamos indo 2 meses e alguns dias, e não tem decisão. Então é uma situação que isso não é correto no Poder Judiciário. O Felipe Martins, eu vi na imprensa esses dias, que tem um repórter aqui de Brasília, que eu não vou citar o nome dele, não é por desrespeito, porque eu não gosto de tratar coisa de imprensa. A imprensa publica o que quiser, cada um dê crédito ou não. Mas esse repórter, opa, tá para cair aqui o celular, aqui já consegui arrumar. Espera aí, pessoal. Consegui. Vamos ver aqui. Esse repórter foi o mesmo que publicou, que o Felipe Martins está balançando aqui porque está dando arrumada, tá? Que o Felipe Martins teria ido para os Estados Unidos. E ele publicou essa semana que olha, já está fechado o relatório, a Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, vai indiciar os generais e, por via de consequência, vai indiciar também o Felipe Martins, até para justificar tudo que fizeram contra o Felipe Martins. Minha percepção de tudo isso, pessoal, é que, infelizmente, esse inquérito, 12100, eu chamo de PET, mas é um inquérito. Na prática, é um inquérito ilegal conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, porque um tribunal não pode conduzir o inquérito, salvo em situações excepcionalíssimas, não é? Minha percepção é que vai ser todo mundo indiciado, e que mais, como o Procurador da República tem referendado todas essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, eu creio que ele vai denunciar por um motivo só, para ter o Bolsonaro com a corda no pescoço. Olha, agora a gente afrouxa um pouquinho, agora a gente aperta um pouquinho, porque prova para absolutamente nada não existe. Isso aí eu posso afirmar com vocês com toda tranquilidade. É o arbítrio puro. Na esteira dessa investigação, entre aspas, contra Felipe Martins, foi reagitado um processo que ele respondia por racismo, imagina, um moço que tem ascendência judaica, casado com a sua esposa tem ascendência árabe, não é? Então imagina se uma pessoa contratou um advogado negro, não é? Se a testemunha foi o deputado Hélio Lopes, né, conhecido como Hélio Negão, né, como principal testemunha de fatos do Felipe Martins, mas a empresa, olha, agora tem um processo novo lá, está nas mãos do juiz, e nós estamos aguardando a decisão, a defesa já foi apresentada. Agora veja, nesse processo do racismo, o Felipe Martins foi ouvido à distância, por videoconferência. O juiz, ele foi fidalgo, né? Ouviu tudo, com toda a liberdade, mas é diferente o interrogatório que é feito frente a frente, onde a pessoa está ali, o juiz está sentindo a pessoa. Então, ele não podendo se deslocar para Brasília, foi evidentemente prejudicado. Mais do que isso, em relação à campanha de 2022, tem quase 10 processos lá no Tribunal Superior Eleitoral contra o Felipe Martins, por exemplo, dá 2 exemplos. Ele fez 2 postagens dizendo da amizade do candidato Lula à época com o ditador Maduro e com o ditador Ortega da Nicarágua, Venezuela e Nicarágua. O presidente Bolsonaro também foi impedido de falar que o atual presidente Lula era amigo dos ditadores, né? E hoje nós sabemos que são amigos sim, não é? Então meio tristinho, fazendo um jogo de cena de que não são mais amigos, mas continuam amigos. Mas tudo isso envolve a necessidade de defesa, imposição de multa, custo, não é? E o Felipe Martins está disposto a enfrentar essa situação.
ele está disposto a enfrentar. Nós vamos começar uma fase agora de denúncia internacional, mas no nome do Felipe Martins, e não como os deputados fizeram, envolvendo vários casos, incluído o Felipe Martins. Agora haverá uma denúncia no próprio nome do Felipe Martins. Também estamos preparando as ações para responsabilizar quem deu causa à prisão, mas tudo isso, pessoal, vai ser feito com prova. Nós estamos buscando a prova, já temos uma boa parte coletada, não adianta querer apagar o que foi feito lá nos Estados Unidos, porque nós já temos as atas de absolutamente tudo, né? O momento não é bom, porque estamos terminando a eleição no Brasil e teremos eleição no início de novembro lá nos Estados Unidos. Mas passado isso, nós estaremos com tudo documentado para essas ações. Eu estou aconselhando o Felipe Martins a mudar para Brasília. Ele não tem proibição, ele pode morar em qualquer lugar do país que ele desejar. É claro que isso aí vai envolver uma situação de ordem familiar, ele vai decidir com a família se faz essa mudança para Brasília. Por quê? Qual o capital que o Felipe tem para trabalhar? A sua mente. A sua mente. E para ele oferecer os seus trabalhos, seus serviços, ele tem que conversar pessoalmente com as pessoas. Nós sabemos que a internet favorece, mas ninguém faz uma contratação. Dificilmente, vamos dar um exemplo, eu como advogado, alguém me contrataria lá de Alagoas, citar que é meu estado, aqui, sem conversar pessoalmente? Pode acontecer, mas não é o normal. Então, eu estou aconselhando o Felipe Martins a fazer uma mudança para Brasília, para que ele tenha possibilidade de interlocução com as pessoas que necessitam do seu trabalho, porque ele precisa trabalhar, está impossibilitado de trabalhar. Eu fui a Ponta Grossa, peguei um avião de Brasília a Curitiba, peguei um transporte até Ponta Grossa, dormi, voltei no outro dia para Curitiba para vir para Brasília. Então, é uma situação de logística muito, muito, muito desconfortável, né? E o Felipe Martins, ele está convocado numa comissão da Câmara dos Deputados, ele está disposto a comparecer pessoalmente e responder a todas as perguntas que foram formuladas. Se vai ofender alguém, desmascarar alguém, isso é outro departamento. Agora, ele está à disposição da Câmara dos Deputados para mostrar o que aconteceu no caso dele e do Brasil. Não é só no caso dele, não. Isso aqui, o comparecimento à Câmara dos Deputados, independe do conselho que eu estou dando dele proceder a uma mudança para Brasília. E tudo isso, pessoal, envolve custos. Quando eu entrei na causa do Felipe Martins, não houve nada de tratativa de honorários, porque ele não tinha, não é? Então houve um pedido de ajuda um tempo atrás, e claro que aí eu tive uma participação, e agora, diante desse momento aflitivo, todas as suas contas, o cidadão está há um ano sem renda, sem nenhuma renda, não é? Tinha os seus compromissos. Então, houve esse pedido de contribuição, de PIX, né? Veio inclusive do meu nome, fiz os repasses devidos, né? E agora eu quero agradecer a cada um que contribuiu, e especialmente quero agradecer ao deputado Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, muito obrigado aí por sua disposição de fazer aquele vídeo, né? Agradecer ao deputado Hélio Lopes, que republicou, também o deputado Coronel Telhada, e também a Bárbara, do canal Te Atualizei, pessoas que replicaram. Se outras pessoas replicaram, e eu não citei os nomes, sintam-se agradecidos por tudo que vocês fizeram. Então, pessoal, em resumo, é isso que nós temos aqui com relação ao Felipe Martins. Ele está numa situação de abuso de poder, a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes é abusiva. Por que ele é abusivo? Porque não tem causa. É diferente como alguém... Eu estava pegando aqui agora a lei de execução penal, até o condenado, né, no artigo 132, uma das condições para conceder o livramento condicional de alguém condenado. Uma das condições é obter ocupação lícita. Então a pessoa quer trabalhar e não pode.
Quem vai dar um emprego? Imagine que tivesse um emprego físico para ele ir em algum lugar. Tornozeleira eletrônica, a curiosidade das pessoas, não é? Então eu manifesto aqui para vocês a minha revolta com relação a esse caso e com relação a tudo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil. Eu já tive muito orgulho do Supremo Tribunal Federal, já disse isso no público, tenho fotos com o ministro do Supremo, né? O juiz vai lá, tira foto e tal. Hoje eu não tenho orgulho nenhum do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é o fator de instabilidade do nosso país, porque não cumpre a Constituição, Veja agora, saíram as primeiras condenações daquelas pessoas que foram presas em frente ao quartel. Algumas ficaram presas 6 meses, 4 meses, mulheres, idosos, e agora vem uma condenação, uma pena de 1 ano, e multa e liberdade. Ficaram presos sem a menor necessidade. Então eu quero lamentar aqui que fizemos aquele movimento todo lá no 7 de setembro em São Paulo, movimento por liberdade. E dentro da liberdade inclui, evidentemente, Felipe Martins, Daniel Silveira, que é outro caso absurdo, mas o advogado principal, o Dr. Paulo Farias, que tem feito brilhante defesa e tem denunciado Daniel Silveira, todos que estão fora do país, porque não podem retornar ao país sob pena de prisão, não é? Esse arbítrio todo é praticado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E aí houve o 7 de setembro, e veio o quê? Uma trégua para Alexandre de Moraes. As pessoas ficaram brigando, lideranças no país, lideranças políticas e religiosas, ficaram brigando no país por conta da eleição de São Paulo. E esqueceram Alexandre de Moraes. Teve um mês e tanto de trégua, de tranquilidade aí para fazer, continuar proferindo as suas decisões arbitrárias. Não é? Mas eu não esqueci um dia sequer. Não teve um dia que eu não clamei a Deus por justiça. E não teve um só dia que eu não trabalhei com os demais advogados. E também agradeço aqui o doutor Edson, que é o parceiro do escritório, o doutor Ricardo lá em Curitiba, e tem mais dois colegas que nos ajudam também, mas os nomes deles não aparecem, nós temos que preservar, é uma questão estratégica nossa. No momento oportuno eles aparecerão. Então, nós não demos trégua e não vamos dar trégua para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse, digo e repito, senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência merece perder o cargo que ocupa, por tudo que o senhor fez. Não é nenhuma vingança, nada disso. É pagar o justo pagamento pelo que o senhor fez até agora. Eu queria ver o senhor indo lá visitar o Felipe Martins. Queria ver o senhor indo lá visitar, não é? Então, nós vamos continuar trabalhando. Agradeço mais uma vez aqueles que colaboraram, os que puderam colaborar. Quem ainda puder colaborar, há necessidade realmente dessa contribuição, e creia que tudo será empregado na defesa de Felipe Martins e de outras pessoas. Também estou colaborando com outras defesas, né? Vou ingressar, já estamos no processo, mas é um caso que eu vou denunciar daqui a uns dias. É um moço que está preso lá no Paraná, ficou preso com o Felipe Martins, fizeram uma amizade, eu estou fazendo a pedido do Felipe Martins, né? Já entramos no processo, mas estamos dependendo de juntada da audiência de custódia. Se o que ele me falou pessoalmente lá no presídio, eu não vou dar o nome dele para não ficarem correndo atrás, né? Mas é um moço tem ascendência indígena, está preso desde 29 de agosto do ano passado, sem denúncia. Não foi preso aqui no 8 de janeiro nem 9 de janeiro. Se apresentou à polícia lá no Paraná quando disseram que tinham mandado contra ele, não é? Então, essa infelizmente, a justiça, como alguns deputados falam, e eu vou falar porque é a minha liberdade de expressão e a minha responsabilidade como advogado, nós temos agora a justiça alexandrina, que é a justiça
que é feita pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, mas não é só ele. Existem a concordância dos demais senhores ministros, pelo menos da grande maioria que ali está formada. Então, meus amigos, olha, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a parceria, não é? Nós vamos acompanhar a denúncia feita pelo senador Rogério Marinho e eu espero que o Senado coloque em votação o pedido de impeachment do senhor ministro Alexandre de Moraes. 3 deputados assinaram, o deputado Marcel Van Haarten, deputada Bia Kiss, deputada Carol de Tone, eu, Sebastião Coelho e o advogado Rodrigo Marinho. São 5 assinaturas efetivas com nossos documentos lá no pedido de impeachment, né? É uma vergonha faltarem 5 assinaturas de senadores que agora foram às ruas pedir voto e tudo e que não cumpre com o dever. Mas, no meu ponto de vista, não cumpre com o dever. A Câmara dos Deputados está fazendo um belo trabalho, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline de Tone, de Santa Catarina, uma moça de coragem, botou tudo em votação e foram votados os pacotes. Não é anti-STF, como se fala, é pacote anti-abuso. É diferente. Nós temos que preservar o STF como instituição. Agora, o ministro abusador ele não pode continuar. E veja, quem coloca o ministro no Supremo Tribunal Federal é o Senado, não é o presidente da República. O presidente indica. Mas se os senadores não aprovarem, o presidente não pode nomear. Então, nós somos os patrões através do Senado. Agora, imagine, você pode nomear alguém e não pode tirar. Essa é a nossa situação que nós estamos vivendo. E o caso do Felipe Martins, olha, creio no que eu estou falando. Esse caso do Felipe Martins vai servir para comprovar os abusos que estão sendo cometidos lá de fora para dentro. A situação do Felipe, por ter sido um assessor internacional, já é conhecida mundo afora, mas nós queremos mais e nós vamos mais adiante nessa tratativa. Eu creio que já está bom, acho que já esclareci. Tem alguma pergunta? Eu vou colocar aqui o Pix para se algumas pessoas ainda desejarem, sentir no coração de contribuir. E se não puder, orem. As orações nós necessitamos. Nós temos um Deus que comanda esse país, que está vendo tudo que está acontecendo. O nosso Deus é um Deus de justiça. Ninguém fica impune aos olhos de Deus e da justiça divina. Estou vendo aqui com a minha assessoria, tem aqui 3 jovens universitários me ajudando, né? Ajudando aqui o idoso, né? Eu não sei o que eles estão botando, é melhor não falar para não falar coisa errada. Depois ele escrevem aqui, né? Eu vou para o encerramento, eu vou colocar aqui o número que estão pedindo. Vou aqui, ó. Pronto, coloquei, enviar, é isso. É isso aí? Pronto. Fixar. Pronto, agora já está. Esse é o número do meu CPF, né? Vamos ver também, agora tenho que ver até, viu, Receita Federal. Já estamos vendo aqui os impostos para o recolhimento, tá bom? Vou ver como é que faz isso daí. Tudo certinho, pessoal. Aqui não tem coisa errada não, é tudo certo, tá bom? Felipe Martins está assistindo, meu abraço para você aí em Ponta Grossa e espero que você venha aqui para Brasília, Felipe. Acho que sua vida vai ser facilitada. Ou para Brasília ou para São Paulo, que é onde está o meio empresarial, onde ele pode realmente prestar um serviço e não haver necessidade mais de pedir colaboração. Ele diz, olha, eu tenho aqui agora a minha renda necessária, né? Mas também os senhores empresários que sabem, e o mundo político que sabe que pode utilizar o serviço do Felipe Martins, meu contato é muito fácil, eu me coloco como empresário do Felipe Martins para fazer a aproximação. Isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, evidentemente, né? Mas não pode um moço com esse conteúdo, tá numa situação de prisão. A situação dele é de prisão. Tem liberdade coisa nenhuma.
está preso em casa. Está preso em casa. Não pode usar uma bermuda, que sai na rua com bermuda, todo mundo fica olhando, já pensa que é... Quem não conhece pensa que esse cara deve ser assaltante ali agora, né? Viu que lá em São Paulo soltaram uma pessoa que foi presa com 50 quilos de cocaína, né? Parece que o tribunal reverteu, mas é o descompasso que nós estamos tendo no nosso país. Então, Felipe Martins, receba meu abraço, Daniel Silveira, o maior perseguido desse país, que chama-se Jair Messias Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, receba meu abraço, não é? Minha solidariedade. O senhor é um resistente, porque o que já fizeram com o senhor e com a sua família, olha, só tendo a proteção de Deus mesmo para aguentar. Estamos juntos, tá bom? Juntos pelo Brasil. Liberdade sempre, não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com a lei, meu compromisso é com a Constituição, meu compromisso é com a justiça e com as pessoas que confiam em mim e otorgam uma procuração. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado por todos que permaneceram até aqui. E eu vou deixar a live salva aqui para quem quiser acompanhar posteriormente. E entendam uma coisa, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. O arbítrio será denunciado todos os dias. Todos os dias. Espero que a partir da próxima segunda-feira, passadas as eleições do Brasil, o Congresso Nacional ande com o processo da anistia para todos. Eu não vou ficar feliz ir para o meu Natal deste ano sabendo que tem pessoas injustamente presas e processadas. Um abraço a todos, paz a todos.